Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre triângulos, definição, tipos de triângulo, área, tá certo? Perímetro. Nós vamos falar um pouquinho, né? Conhecer um pouquinho os triângulos, beleza? Então, primeiro, o que é um triângulo? Então, um triângulo, pessoal, nada mais é do que um polígono, ou seja, uma figura geométrica formada por linhas retas que se fecham e que possui apenas três lados e três ângulos internos. Roberto, desenha aí para a gente um triângulo só para a gente ver o que você está falando. Pois bem, eu disse para vocês que um triângulo, ele é uma figura geométrica, um polígono, né, formado por três lados, certo? Ó, que se fecham, certo? Nós temos três lados, aqui, ó, e nós temos três ângulos internos. Ângulo é essa abertura aqui que a gente já estudou, essa abertura que é formada por dois segmentos de reta que partem de um mesmo vértice, ó, de um mesmo pontinho de encontro. Então, aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro ângulo, e aqui eu tenho outro ângulo. Então, o triângulo, ele tem três lados, três ângulos. Os vértices, né, que representam, certo? Os vértices são representados, que são esses pontinhos aqui, ó, por letras maiúsculas, certo? Ó, o vértice são esses cantinhos aqui, ó, o vértice A, o vértice B e o vértice C. E os lados são representados por letras minúsculas, né? O lado A, lado B e lado C. Tá certo? Aqui eu tenho o lado A, aqui eu tenho o lado B e aqui eu tenho o lado C. E nós temos os ângulos que estão aqui dentro. Então, por isso que ele é considerado de triângulo. Só que os triângulos, eles são classificados quanto ao número de lados, eles são classificados quanto ao número de ângulos, né? Então, a gente vai conhecer cada um desses tipos de triângulo a partir de agora, certo? Então, vamos lá. Os tipos de triângulos. Pessoal, os triângulos eles podem ser classificados de acordo com os seus lados e com os seus ângulos internos, certo? Então, de acordo com os lados, recebem nomes especiais. De acordo com os ângulos internos, eles também recebem nomes especiais. Então, eles podem ser classificados de acordo com os lados ou de acordo com os ângulos, certo? E aí eu vou apresentar para vocês. Primeiro eu vou apresentar de acordo com os lados, certo? Eu vou apresentar para vocês de acordo com os lados. Depois eu apresento para vocês de acordo com os ângulos. Então vamos lá. Começando pelos lados. Primeiro triângulo que nós temos é o famoso triângulo equilátero. Olha o nome, equilátero. Roberto, o que é um triângulo equilátero? Pessoal, o triângulo equilátero são os triângulos que possuem os três lados iguais. Consequência disso, os ângulos também serão iguais. Então, se você tiver um triângulo, como esse aqui, ó, o triângulo A, B, C, e você observar que a medida dos três lados são a mesma, certo? Ó, tanto faz daqui para cá, ó, de A para B, ó, de A para B, como de B para C, como de C para A, os tamanhos dos lados são os mesmos, então esse triângulo ele é chamado de triângulo equilátero. Novamente, triângulo equilátero, todos os lados iguais. Consequência disso, pessoal, os seus ângulos também serão iguais, terá os três ângulos internos também iguais, certo? Mas só de olhar para os lados e ver que eles possuem a mesma medida, então esse triângulo ele é chamado de triângulo equilátero. Então é importante, Roberto, eu conhecer os nomes dos triângulos, é importante, certo?
é bem importante vocês conhecerem os nomes dos triângulos. Por quê? Porque quando a gente for trabalhar com os conteúdos, eu vou falar, o triângulo equilátero, então você já sabe, um triângulo equilátero possui os três lados iguais. Né? Então, você está trabalhando com um triângulo que as medidas são as mesmas. Então, se eu digo um triângulo equilátero de lado 6, significa que todos os lados desse triângulo medem 6. Por quê? Porque então são todos iguais. Beleza? Vamos para o próximo tipo de triângulo. Então, vamos lá. Equilátero, três lados iguais. Isósceles. Olha esse nome agora. Ó. Isósceles. Os nomes podem ser um pouquinho estranhos, mas, né, o isósceles, quando é que esse triângulo, ele é chamado de isósceles, pessoal? Em que pelo menos dois são iguais, certo? Então, se eu tiver dois lados iguais com a mesma medida, esse triângulo agora, ele é chamado de isósceles. Então, observe, ó, esse lado aqui, ó, AB, e o lado AC, eles são iguais. Eu botei até uma marcaçãozinha aqui, ó, para mostrar que eles são do mesmo tamanho, certo? Porém, esse lado aqui, ele é diferente, certo? Mas se eu tenho pelo menos dois lados iguais, então aí eu chamo o nosso triângulo de isósceles. Então vamos lá, repetindo. Equilátero, três lados iguais. Isósceles, dois lados iguais. Tem outro tipo, Roberto? Tem. É o escaleno. Roberto, e quando é que um triângulo ele é escaleno? O triângulo ele é escaleno se todos os lados são diferentes. Ó, esse tem uma medida, esse tem outra e esse tem outra. Ou seja, se os três lados forem diferentes, cada um de uma medida diferente, ele é chamado de escaleno. Então, essa é a classificação. O que eu quero que vocês conheçam, né? É quando o triângulo ele é equilátero, isósceles e escaleno. Então, olha só, equilátero, três lados iguais. Vou voltar aqui para vocês. Ó, equilátero, três lados iguais. Isósceles, dois lados iguais. E escaleno, três lados diferentes. Então, é assim que é a nossa classificação dos triângulos, ok? Em relação aos ângulos. Como é que a gente classifica em relação aos ângulos? Então, vamos lá. Ó, nós classificamos em relação aos lados. Roberto, esse material vai junto da atividade, tá certo? Então, vamos lá. Agora, em relação aos ângulos. Como é que eu posso classificar os triângulos? Primeiro, retângulo. Roberto, quando é que um triângulo ele é retângulo? Olha esse nome, retângulo. Reto, ângulo, ou seja, ângulo reto. É quando nós temos um ângulo de 90 graus, pessoal. Ou seja, ó, esse canto reto aqui, ó, que a gente simboliza por esse quadrinho com esse ponto. Então, quando aparecer isso aqui, que é essa quinazinha, né, um cantinho acentuado assim, ó, como essa folha aqui, ó, esse cantinho aqui da folha, ó, certo? Do caderno de vocês, ou um cantinho aí da mesa ou da janela, esse cantinho bem, bem retinho aí, isso é um ângulo de 90 graus, certo? É um ângulo de 90 graus. Então, toda vida que aparecer esse ângulo reto, ou seja, de 90 graus, certo? Que você consegue observar bem direitinho. Então, nesse caso, ele é chamado de triângulo retângulo, certo? Reto, ângulo, ângulo reto. Esse cantinho aí, essa quininha, certo? Da imagem de vocês. Ó, se vocês olharem aqui na minha figura, aqui no slide aqui, ó,
Aqui em cima eu tenho um ângulo reto, ó, vem aqui um cantinho reto, ó, tá vendo? Ó, aqui em cima que eu estou desenhando para vocês. Então, isso aí é um ângulo de 90 graus, ok? É um ângulo de 90 graus. Roberto, qual é o próximo tipo de triângulo que nós temos? Então, pessoal, ó, o próximo tipo de triângulo é esse aqui, ó. Olha o nome, obtusângulo. Obtusângulo. Roberto, o que é um triângulo obtuso, né? Obtusângulo. Pessoal, quando nós tivermos um ângulo maior do que 90 graus. Então, quando a gente tiver um ângulo maior do que 90 graus, esse ângulo, esse triângulo, ele é considerado obtusângulo. Roberto, como é que nós sabemos se um ângulo ele é maior do que 90 graus? Pessoal, um ângulo 90 graus ele é assim, ó. Ó, certo? Ó, como se fosse essa linha aqui, ó. Isso aqui é 90 graus, é um ângulo reto, ó, a quinazinha. Então, se você vir que ele passa disso aqui, ou seja, fica mais aberto do que 90 graus, então isso aqui significa que este triângulo ele possui um ângulo maior do que 90 graus. E se ele possui um ângulo maior do que 90 graus, esse triângulo ele é chamado de triângulo quê? Obtusângulo. Ou seja, possui um ângulo obtuso maior do que 90 graus. Então, se vocês tiverem um ângulo que é bem maior do que 90 graus, ó, 90 graus é aqui, ó. Vamos supor aqui, ó. Isso aqui é 90 graus, certo? Aqui o ângulozinho reto. Agora, se esse ângulo ele passa de 90 graus, então o triângulo ele é obtusângulo, ok? E ainda existe outro tipo. Qual é o tipo? Acutângulo. Roberto, quando é que um triângulo ele é acutângulo? Se todos os seus ângulos forem menores do que 90 graus. Então, se eles são menores do que 90 graus, significa dizer que ele é menor do que 90 graus. E ele é acutângulo. Então, ó, nenhum desses aqui, ó, ele é 90 graus, ó. Menor. Se eu passar aqui, ó, menor do que 90 graus, ó, menor do que 90 graus. Já vem que eles são menores do que 90 graus, ó. Todos eles são menores do que 90 graus. Ok? Então, se é tudo menor do que 90 graus, nós temos o acutângulo. Então, vamos recapitular aqui, pessoal. Ó, retângulo possui um ângulo de 90 graus. O que é um ângulo de 90 graus? É aquele ângulozinho reto, o cantinho da parede, o cantinho da janela, da mesa, certo? Isso aí é um ângulo de 90 graus. É o retângulo. Se tiver um ângulo maior do que esse, obtusângulo. Se todos são menores do que 90 graus, acutângulo. Certo? Então, o que é que a gente quer aprender aqui, pessoal? A gente quer aprender a saber os nomes dos triângulos. Roberto, até agora não tem nenhum cálculo. Não, pessoal, até agora não tem nenhum cálculo. Eu estou só mostrando para vocês, certo? As classificações. Então, eu vou só recapitular com vocês aqui, ó. De acordo com o lado, nós temos equilátero, 3 lados. Isósceles, 2 lados iguais. Escaleno, nenhum lado igual. Roberto, e em relação aos ângulos? Vamos lá. Retângulo, vocês têm um ângulo de 90 graus. Né? O ângulo de 90 graus. Se você tiver um obtusângulo, você tem um ângulo maior do que 90 graus. Maior do que 90 graus. E se você tem todos os ângulos menores do que 90 graus, menor, então significa que esses triângulos eles são acutângulo. Beleza? Tranquilo até agora? Pronto. É um assunto fácil, como eu falei para vocês. Vamos lá. Roberto, e em relação à área de um triângulo, certo? A área de um triângulo. Então, nós vamos ver agora a questão da área de um triângulo. Observe este triângulo que está aí para vocês na tela. Esse triângulo aí, pessoal,
Deixa eu só pegar aqui um negócio aqui para mostrar a vocês. Esse triângulo aí, certo? Ele é um triângulo retângulo, mas não tem importância, certo? Eu vou só colocar um negocinho aqui que ficou faltando aqui, ó. Na fórmulazinha aqui está faltando um pequeno detalhe aqui. Isso aqui é B vezes H sobre 2, que é a área. Então, muito bem. Quando nós temos um triângulo, nós temos uma altura, certo? Nós temos uma altura. Qualquer que seja o triângulo, ó. Se fosse um triângulo assim, ó, a altura vai ser dessa base, que é a parte que está até aqui o topo, certo? Então, para me calcular a área de um triângulo, eu pego a base, que é esse lado que está embaixo, onde ele está apoiado o triângulo, a base, e multiplico pela altura do triângulo. Base vezes altura. E esse produto eu divido por 2. Roberto, mostra um exemplo aí para a gente aí, por favor. Vou mostrar. Vamos supor que neste triângulo aqui, a altura dele seja igual a 5, certo? A altura deste triângulo, vamos lá, vou colocar os dados aqui. A altura deste triângulo vai ser igual a 5 centímetros, ok? Vou colocar o lápis aqui. A altura vai ser igual a 5 centímetros. E a base mede 12 centímetros. Eu quero saber qual vai ser a área deste triângulo. Então, pessoal, nós temos aqui, ó, que área é igual a base vezes altura sobre 2. Então, simplesmente, nós fazemos o seguinte, olha só. A área deste triângulo aqui, a área vai ser igual base vezes altura sobre 2. A base é 12. A altura aqui vai ser 5. Muito bem. Então, 12 vezes 5. Tudo isso dividido por 2. Então, vamos lá. Ó. 12 vezes 5. Vamos fazer a continha aqui. 5 vezes 2, 10. Venho aqui para a dezena. 5 vezes 1, 5. Mais 1 aqui, 6. Então, deu 60 dividido por 2. E 60 dividido por 2, pessoal, 6 por 2 já 3. 3 vezes 2, 6 para 6, nada. Baixou o zero, acrescentou aqui. Então, dá 30. Portanto, a área aqui é 30 centímetros quadrados. Observe que, pessoal, observe que quando a gente está calculando a área, eu pego, multiplico a base pela altura e divido por 2. Então, a gente pega, multiplica base vezes altura e divide por 2. Beleza? Bem simples. Aqui, lembrando a vocês, aqui eu estou passando a parte básica de triângulos. A gente está conhecendo os triângulos. Eu estou mostrando qual é a classificação dos triângulos, de acordo com os seus lados, de acordo com os seus ângulos. Estou mostrando aqui para vocês a fórmula de calcular a área. E vou mostrar agora para vocês como calcular o perímetro de um triângulo. Lembrando a vocês que triângulo não só se resume a isso aqui, não. Nós temos muito mais coisas para a gente ver de triângulo que a gente vai estudar em outras aulas, certo? Eu estou apenas apresentando para vocês o que é um triângulo, os elementos básicos de um triângulo, a classificação de um triângulo, como calcular a área de um triângulo e agora como calcular o perímetro. Mas, Roberto, o que é perímetro? Perímetro eu só consigo calcular se for de triângulo? Não, pessoal. Vocês podem calcular de qualquer figura geométrica plana, vocês podem calcular o perímetro. Certo? Só que aqui nós vamos calcular o perímetro do triângulo. E um triângulo ele tem quantos lados? 3. Se ele tem 3 lados e eu quero calcular o perímetro é a volta que você dá
neste triângulo, ó, partindo daqui, ó, eu saio daqui, ando este lado e retorno aqui este lado. Portanto, o perímetro é essa volta que você dá completa aqui na figura. Então, quando a gente escuta falar o que é o perímetro de uma área, é as laterais, é a medida das laterais, certo? Somadas. Então, vamos lá, ó. Se eu tenho aqui um triângulo, vamos supor, vamos dar medidas aqui para este triângulo. Eu vou utilizar esse triângulo aqui, eu vou dizer que C. Vocês estão observando que C e B eles têm o mesmo valor. Eles têm o mesmo tamanho, certo? É um triângulo isósceles, né? Tem dois lados do mesmo tamanho, o terceiro aqui, ele é um pouquinho maior, mede 9. Então, vamos lá. Vamos calcular o perímetro desse triângulo. Então, o perímetro, certo? O perímetro deste triângulo vai ser a medida do lado A mais a medida do lado B mais a medida do lado C. Simples assim. E o nosso perímetro aqui, pessoal, vai ser quanto? Vai ser 9 mais 7 mais o C, que também mede 7. Ó. Substituir os valores. Ó. Então, somando aqui, P vai ser igual a 9 mais 7 dá 16. 16 mais 7 dá 23. No caso aqui, é centímetro, que eu esqueci de colocar. Então, nosso perímetro vai ser 23 centímetros. Vamos supor que você vai caminhar à tardinha lá na pracinha. Então, a pracinha, cada lado daquele tem uma medida. Então, cada vez que você dá uma volta completa na pracinha, você fez o perímetro daquela pracinha. Então, você rodou o quê? Como é que você calcula? Você é só somar as medidas dos lados. Dos 4 lados da pracinha, que aí você tem o perímetro daquela pracinha. Cada volta, você andou o perímetro completo da pracinha. Certo? Beleza? Tranquilo? Então, vamos só voltar e entender mais uma vez os nomes dos triângulos. Então, vamos lá. Bem rapidinho aqui, pessoal. Ó, classificação de acordo com os lados. Vamos lá. Só para revisar. Equilátero, os 3 lados iguais. Muito bem. Isósceles, 2 lados iguais e um diferente. É isósceles. Escaleno, os 3 lados diferentes. Então, ó, equilátero, 3 lados iguais. Escaleno, 3 lados diferentes. E o isósceles, 2 lados iguais. Ponto. Certo? Novamente. Vamos lá, para não ficar dúvida. Equilátero, 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais. Escaleno, os 3 lados diferentes. Ok? E em relação aos ângulos, Roberto? Se vocês tiverem o ângulo reto aí, o ângulo de 90 graus, certo? Esse triângulo, ele é chamado, certo? Isso aqui é 90 graus. Ele é chamado de retângulo. Então, toda vida que aparecer esse quadradinho aqui, ó, com esse pontinho aqui, vocês já sabem. Ah, Roberto falou para mim, isso aqui é um triângulo retângulo. Muito bem. Então, é um triângulo retângulo, por quê? Porque tem um ângulo de 90 graus. Né? Ó, se eu pegar aqui essas duas canetas aqui, nós temos um ângulo de 90 graus aqui, ó, na telinha aqui atrás de mim. Então, aqui é 90 graus, ok? É um ângulo reto. Muito bem. Qual é a próxima classificação? Obtusângulo, ou seja, quando nós temos um ângulo maior do que 90 graus. Então, nós temos aqui, ó, o ângulo 90 graus. Se o ângulo ele passa de 90 graus, ele é um ângulo obtuso. Ele é maior do que 90 graus. Portanto, esse triângulo ele é obtusângulo. Lembrando, esse material vai para vocês, para não ficar dúvida, vocês colocam no caderninho. Vamos lá, acutângulo. Quando é que um triângulo ele é acutângulo? Quando todos os ângulos são menores do que 90 graus. Não tem nenhum ângulo de 90, nem maior do que 90. Ok? O que foi mais que a gente viu? Área de um triângulo. Então, a área de um triângulo ele é dado pela base
que é esse lado que fica embaixo, vezes a altura, que é quando você pega o topo do triângulo até a base, é a altura, dividido por 2. Então, a gente fez até um exemplozinho aqui e vai uma questãozinha para vocês na atividade. E, por último, nós vimos a questão do perímetro. E o que é um perímetro, Roberto? Perímetro é a soma dos lados do triângulo, certo? É só você pegar cada um dos lados e somar os 3 lados, que aí você tem o perímetro do nosso triângulo. Belezinha? Pronto, esse aqui foi o nosso conteúdozinho sobre triângulo.